Bom dia, família. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sou um dependente emocional em busca da minha recuperação. Vamos dar início aí mais uma oportunidade que o Poder Superior está nos dando aí de conhecer um pouco mais sobre a nossa inteligência emocional, sobre nós mesmos, né? Elevar o nosso pensamento a um Poder Superior bondoso, amoroso, cuidadoso, que nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje, para que Ele possa também estar nos direcionando, abrindo o nosso coração, nos trazendo entendimento, tirando toda a falta de foco, né? E nos capacitando aí para uma nova maneira de viver. Após o silêncio, a oração. Oração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Família, não que não seja um assunto importante, antes de entrar aí no tema de hoje, disciplina igual liberdade na terapia cognitiva comportamental, eu gostaria de ressaltar com vocês o que a gente vem entendendo ou vem partilhado até aqui, né? A gente deu início aí na questão do autoconhecimento, na importância de ser seu próprio terapeuta, né? Na capacidade que cada um tem aqui de ser seu próprio terapeuta, né? De eu estar sendo apenas um facilitador dessa nova maneira de viver de vocês, nessa maneira de se entender, nessa nova maneira de autopercepção, né? E que nós estamos aqui para buscar e encontrar um propósito. Não aquele propósito de crença, né? O meu propósito, vamos supor, é ser pastor, o meu propósito é ser um Buda, o meu propósito, não esse, mas o propósito, quem eu quero ser, o que eu vou ser a curto, médio e longo prazo como ser humano, como membro da sociedade, né? Isso é muito importante, a gente ter essa convicção aqui dentro e valorizar essa oportunidade aqui dentro, né? Porque nós chegamos aqui dentro do centro de treinamento já formados em questão intelectual, em questão de QI, né? Mas totalmente desconhecido em questão de quantitativo emocional, em questão de capacidade de superar as adversidades da vida. Tanto é que nós buscamos uma substância, né? Outras pessoas com patologias, né? Um refúgio, abre aspas, um refúgio de uma dor que nós não sabíamos até hoje e muitas das vezes não conseguimos identificá-las, né? Emocional, e que a substância e as outras patologias é apenas a cereja do bolo de uma inabilidade que hoje nós temos a oportunidade de praticar e de transformar. Então, encontrando esse propósito, né, nós entenderemos que dentro desse propósito há um processo. E que nesse processo é necessário ter a disciplina. E dentro dessa disciplina a gente vai alcançar a liberdade. Como assim, Gustavo? A liberdade de não usar? Não, isso é apenas consequência. E que eu ouso dizer, né, cuspindo pro alto, hoje o respeito que eu tenho pela minha doença, que é mais que nossa obrigação não usar. É uma doença progressiva, incurável, fatal? Sim. Porém, tratável. Então hoje eu foco na parte tratável, né? E o que engloba o tratável? Disciplina. Propósito. Entender que nesse propósito há um processo. E qual é esse processo? O que eu vou ter nesse processo? O que eu vou passar nesse processo? O que eu preciso praticar nesse processo? O que eu preciso descobrir nesse processo? E cada um aqui, inclusive eu, estou nessa descoberta, nessa fase de descoberta, né? De quem sou eu, para onde eu estou indo, as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas potencialidades, as minhas fraquezas, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso tirar da minha vida,
que eu preciso aperfeiçoar, o que eu preciso modificar, o que eu preciso trabalhar, aprender, né? Hoje é uma reunião bem curta, porém bem importante, não mais como as outras, mas também importante. Dentre elas, uma das mais, porque há muitas teorias, né? Mas o que realmente vai transformar a nossa vida é o que? A ação. A ação, né? Nós temos que sair de uma zona de conforto, passar pela zona do medo, do novo. O medo do novo. O que seria? Por exemplo, eu tenho uma inabilidade com a raiva. Aí eu entro em recuperação e eu vou ter que ter uma habilidade com o quê? Com a paciência, com a serenidade, com parar, pensar e agir. Só que eu já venho com uma história de quê? De que toda vez que eu parei, pensei e agi, eu só me gera um orgulho. Onde o meu subconsciente e inconsciente diz assim, ninguém vai mais pisar em mim. E o meu ego infla e eu quero sempre impor a minha opinião e transformá-la em verdade. Que quando alguém não aceita a minha verdade, me gera outros tipos de sentimentos. Então hoje vou passar para vocês algumas ferramentas, né? Dentre elas uma que eu disse lá no começo de quando eu cheguei aqui, que é a mais importante, né? Que nós vamos relembrá-la e que essa ferramenta, se praticada, se exercida, até hoje eu faço. Até hoje eu tenho meu momento onde eu faço essa ferramenta, eu utilizo essa ferramenta, né? Ela muda vida, porque ela entra na disciplina, ela traz uma liberdade. A liberdade não somente da substância ou de outras patologias, mas a liberdade de encontrar um sentido para a minha vida. E viver esse sentido, que é o mais importante. Até aqui, alguém quer agregar alguma coisa? Tipo, liberdade de escolha, você quer dizer, não? Aí, ó, a liberdade de escolha. Exatamente isso. Legal. A liberdade de escolha. Né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente vai sair de um contexto e voltar para a nossa realidade. Certo? E a nossa realidade, existem pessoas no nosso ciclo social, ouso dizer pai, mãe, amor, esposa, namorada, que têm sonhos. Certo? E desses sonhos, as pessoas que não trabalham a inteligência emocional não têm a compreensão. Na verdade elas têm, mas não conseguem realmente viver, entender isso na vivência, que é o quê? Eu, Gustavo, tenho um caminho. A minha mãe e o meu pai têm os caminhos deles. A minha esposa tem o caminho dela. A minha namorada tem o caminho dela. E a gente uniu, se encontrou, né? Mas, a história é diferente. As reações mediante as situações são diferentes. E nós somos hipersensíveis. Nós somos a majestade do rei bebê. Ou alguém discorda dessa opinião? Nós temos um ego, infelizmente, inflado ou ferido. Depende de cada indivíduo. Né? E ser seu próprio terapeuta exige disciplina. Exige a saída da zona do conforto, o entendimento com aquela dor da retirada, o entendimento daquele processo que você viveu. Não é necessariamente necessário ficar ali dentro. Só porque eu usei uma substância durante 10 anos, essa vai ser o final da minha história. Não, é reescrever a verdade da minha vida, obrigado. Não. É entender que essa liberdade de escolha é uma nova maneira de viver. Ação. Ação.
que uma vez diagnosticado, não é uma verdade absoluta. Existe um tratamento? Sim. Qual é? Tal, programação, identificar, pá, tal. Mas principalmente ação. Principalmente reformular comportamento, galera. E aqui dentro não tem lugar melhor. Verdade. Ainda mais aqui, que é mamão. Desculpa. Tava partilhando com um dos responsáveis do plantão, né? Eu falei assim, cara, que mamão que é aqui. Se os caras tivessem, vamos dizer assim, o real interesse, eu sei, não estou duvidando do interesse de cada um aqui, né? Eu estou potencializando a minha fala, para que haja um impacto. Bacana. Né? Se houver um real desejo no coração de cada um aqui consegue ter um cronograma diário dentro do cronograma da casa. E eu comecei a observar isso há dias já, porque eu tenho meu despertar, eu tenho meu contato consciente com Deus, eu tenho meu momento de café. Hoje participei da espiritualidade, fui fazer o 10º passo, porque eu acho que só tem 3 pessoas aqui, porque eu só peguei 3 cadernos, né? E depois vim, dei o tempo de montar a reunião, ou seja, dentro do meu cronograma em questão de profissional, bacana, legal. O meu pessoal, eu estou encaixando. Então assim, ou seja, dá para fazer. E vocês também dá para fazer. Basta querer. Basta entender o real sentido disso, família. Porque assim, nós não temos a noção, principalmente as fichas únicas que terão aqui, eu acredito, eu determino, né, o real tamanho da doença. Não em questão de substância, mas em questão de inabilidade em lidar com situações. A inabilidade de lidar com a minha timidez, a inabilidade de lidar com a minha raiva, a inabilidade de lidar com os meus traumas, a inabilidade de lidar com as minhas frustrações, com os meus medos. E que a minha memória já conhecia uma substância. E que o mundo oferece prazeres imediatos. E a tendência do meu organismo, do meu ID, é sempre me impulsionar aqueles prazeres imediatos. Porque o meu cérebro nada mais ele quer prazer, ele quer satisfação. Ele não quer dor. Nós lemos hoje lá em Gálatas, eu fiz questão de ler em Gálatas hoje, os frutos da carne e os dons do Espírito, né? E os frutos do Espírito, né? Gálatas 6. Gálatas 6. Perfeito. Então vamos lá, família. Disciplina igual liberdade. Na terapia cognitiva comportamental com o aluno Gustavo. Vamos lá. Refletir sobre seus valores, seus ideais e sua contribuição para a vida. A principal ferramenta é escrever. Como assim, Gustavo, escrever? Eu já escrevo meu 10º passo, eu já escrevo as minhas atividades aqui que eu tenho, as minhas avaliações. O porquê é importante escrever? Quando nós estamos escrevendo, o nosso cérebro ele está gerando estímulos. Ele gera estímulos. Por exemplo, quando você vai lá e escreve a letra A, ele gera um estímulo. Quando você escreve a letra S, é um estímulo totalmente diferente. E assim para deter todas as letras. Todas as letras. Quem escreve em inglês, como nosso companheiro, enfim, gera outro estímulo. Ou seja, uma pergunta, toda vez que você escreve em inglês, você aperfeiçoa o seu inglês. Sim. Memoriza melhor o seu inglês. E toda vez que você escreve refletindo sobre seus valores, seus ideais e a sua contribuição para a vida, ou seja, você está estimulando o seu cérebro e reforçando sobre os seus valores, sobre os seus ideais e sua contribuição para a vida. Você precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Porque nós precisamos encontrar o nosso propósito. Nosso propósito não é estar aqui para nos livrarmos
do uso da substância ou de outra patologia. Nós precisamos estar aqui hoje para encontrar o nosso propósito, Algo maior. ou algo maior, o que eu vou ser, o que eu quero ser. Não somente profissional, Um ser humano. como ser humano, exatamente, como ser humano, certo? No último tava o que escrito ali, desculpa, não consegui copiar. Opa, vamos lá. Tá, O último tá, para a e sua vida. contribuição para a vida, tá? Obrigado, pode passar. Aí o segundo slide é a técnica para o autoconhecimento. Escrever, expressar, colocar para fora é muito importante para o seu entendimento de si. Pegue essas perguntas e escreva sobre isso para que você consiga refletir. Ou seja, refletir sobre seus valores, seus ideais e sua contribuição para a vida. E escrever, colocar para fora é muito importante para o entendimento de si. Porque é muito simples, família. Eu falando de mim, eu estou gerando um estímulo, sim. Mas eu escrevendo e falando de mim, eu estou gerando mais estímulos. Eu estou memorizando aquilo de mim. Eu estou exteriorizando aquilo de mim. E quanto mais eu falo, e quanto mais eu escrevo de mim, mais informações eu vou ter de mim. E mais enraizado isso ficará em meu ser. E mais qualidades, mais defeitos, mais... Defeitos não, porque defeito é algo que não se muda. Déficits é algo que pode ser aperfeiçoado. Déficit comportamental, déficit de atenção pode ser mudado, pode ser aperfeiçoado, pode ser trabalhado, né? O que te motiva na vida? Escreva sobre isso. O que te motiva na vida? O que te motiva a seguir nessa vida? O que faz você acordar de manhã e por que acordar de manhã? Para que você acorda de manhã? O que busca acordando de manhã? Oi, companheiro? Você pode estar copiando? Sim. Eu não deu tempo de copiar. Não deu tempo? Então eu vou voltar para o segundo slide. É aqui que não deu tempo? Isso. É? Então tá bom. Então, enquanto o companheiro copia, reforçando, encontrando esse propósito, precisamos entender, galera. Eu durante muito tempo vivi sem um propósito. Identifico. E cara, eu vivia no automático. Eu acordava, ia trabalhar, voltava, jantava, e piriri, e pororó, em recuperação, fora do uso. Levantava, dava as reuniões, tomava café, fazia, enfim, ia ali, pá, cumpria com as minhas obrigações, mas sempre estava um vazio. Às vezes esse vazio vai vir, às vezes ele vem. Ontem partilhei com vocês o vazio. Mas com um propósito, eu vou entender que esse sentimento, essa percepção de vazio faz parte de um processo. E no qual eu não vou precisar preencher, eu vou ver que eu não preciso preencher com nenhuma substância ou com coisas superficiais ou com coisas Externas, né? de momentos externas. Acabei. Eu vou conseguir entender que está tudo dentro de mim já. Basta eu descobrir. Então tá. Então escrever sobre o que te motiva na vida, o que te faz acordar de manhã, o porquê acordar de manhã, o porquê você acorda de manhã, para que você acorda de manhã, o que busca acordando de manhã. Nossa, Gustavo, mas que pergunta fútil. Mas imagina você se interiorizando. Vamos lá. Eu acordei de manhã hoje para ser uma pessoa melhor. Legal. Legal. Aí você traça a meta. Eu acordei de manhã hoje para ser uma pessoa mais calma. Você estimulou seu cérebro. Você pode ter certeza absoluta. Se não tiver, eu rasgo os meus diplomas. Que na hora que você estiver passando por uma dificuldade, você vai se lembrar do que você escreveu. Eu tenho certeza absoluta. Da hora. Verdade. Eu tenho certeza absoluta. Eu pago para ver. Pode perguntar. É que nem quando você faz a leitura de um livro.
acessível ou não? Vamos lá, mas me defina melhor o que quis dizer com É isso. que nem quando você aprende algo novo na leitura. Certo. Mas o mais importante é praticar esse algo novo. Entendi. Entendeu? Eu posso ler inúmeras teorias. Exercitar algo novo. Exatamente. Certo. Exatamente. Que isso não tem fundamento. Não dá. A gente, vamos dizer assim, a gente só fica com conhecimento. Conhecimento é conhecer. Sabedoria é praticar. Tá certo. Certo? Então tá, o que te motiva a seguir nessa vida? Ah, o que me motiva a seguir nessa vida é minha família. O que motiva a seguir nessa vida... Só terminando falando do raciocínio, Por favor. se você pode ter o conhecimento, você não praticar, este conhecimento ao longo do tempo, ele vai ficando esquecido. Você Exatamente. esquece. É Exatamente. automático. Exatamente. É automático. Exatamente. Eu estava estudando aí, lendo algumas coisas da minha profissão, Certo. negócio besta, cara, que não põe em prática, acaba esquecendo, passa batido. Você entendeu? E o que pode ser um fator determinante de ser um dos maiores profissionais aí da área. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Porque vamos dizer assim, porque se um cliente seu vai lá e você faz aquele trabalho com excelência, ele vai indicar para alguém. Aí você vai e faz o trabalho com excelência, vão indicar para alguém. Né? Aí o que acontece? É a ação que virou uma reação. Exatamente, exatamente. E por que não se dedicar tanto a si mesmo? Verdade. O que te motiva a seguir nessa vida? Apenas não usar? Vamos sair dessa alienação. Nós precisamos sair dessa alienação, brother. Nós precisamos sair. Eu durante muito tempo, eu acreditava que a minha vida era apenas lutar contra ela. Durante muito tempo. Não, agora eu nasci, eu acho que é para lutar contra essa substância. Quando eu comecei a interiorizar, quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a escrever sobre o que eu vim fazer aqui, hoje eu tenho muito mais que aprender, é óbvio. Identifico. Muito mais, muito mais. Eu estou ainda engatinhando nessa área. Eu estou ainda engatinhando. Né? E eu quero que vocês comecem a engatinhar comigo. Porque eu sei que vocês engatinhando comigo, através de vocês, outras pessoas vão ver em vocês e vão perguntar aí pra vocês: ei, por que você era tão daquele jeito, mas agora tá diferente, por quê? Ah, vamos ali assistir um vídeo no YouTube. Vamos ali entender sobre isso, vamos partilhar. Até as partilhas se tornam mais produtivas. Enriquece. Enriquece. Quando você conversar com a pessoa... E já- detalhe, quando você vê você mudando o comportamento, você se observando, putz, ontem eu agi daquele jeito, mas hoje eu já não agi. Você vê o resultado, você começa a enxergar resultado na sua vida. Quando eu vejo uma pessoa introvertida partilhando, eu falo assim, putz, tomara que aquela pessoa observe o ato de amor que ela está fazendo por ela. Porque eu sou introvertido, eu sou tímido. E quando eu consigo me expressar com alguém, É uma vitória. oxe, você nem imagina. Quando eu chego perto de alguém e não fico vermelho, não começo a tremer Vou suar. ou suar, cara, eu paro pra mim e falo assim, consegui, Aí. consegui. Beleza? Até aqui, família? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilo. Tranquilo? Terceiro. Quem você quer ser? Legal. Essa questão é, que ser humano você quer ser? Quais as características desse ser humano? Que tipo de pessoa queria se tornar? Você precisa disso para que você possa se direcionar em meio ao contexto em que vive. Vou repetir. Você precisa disso para que você possa se direcionar em meio ao contexto em que vive. Família, quando criança, eu escutei uma pergunta: o que você quer ser quando crescer? Quem escutou, né? Então, uns falam dentistas, outros falam, eu quero ser médico, Bombeiro. advogado, bombeiro, policial e outras profissões. Hoje, quando me perguntam quem eu quero ser, eu já me pergunto, eu
quero ser uma pessoa espiritual, espiritualizada. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu quero ser uma pessoa mais compreensiva. Eu quero ser uma pessoa mais honesta. Eu quero ser uma pessoa mais ativa. Eu quero ser uma pessoa mais íntegra. Eu quero ser uma pessoa com mais amor, feliz. E detalhe, escrevendo tudo isso. Bacana. Porque toda vez que eu escrevo tudo isso, quais as características desse ser humano, ou seja, quais as características desse meu avatar? Olha a importância disso tudo. Porque quando eu falo que eu quero ser mais calmo, eu abro um leque. O que eu preciso ser, quais as características ou quais atitudes eu preciso ter para ser essa pessoa mais calma? Aí você pode escrever também. Bom, quando alguém chegar para falar alto comigo, eu tenho que ser mais calmo. Quando alguém chegar, porque vão chegar. Paciente, centralizado. Porque vai acontecer essas situações. Vai acontecer. É inevitável. É o ciclo da vida. Quando nós saímos daqui do centro de treinamento, a gente vai lidar com uma sociedade totalmente, destruída emocionalmente, cara. Se você buscar estatísticas de jovens, de adolescentes, de adultos até, que estão aí acabando com a essência, cara. Não se conhecendo. Vivendo num cárcere emocional gigantesco. Falido já. Né? Então nós vamos sair para lá já hipersensíveis. Né?